livro de Lucas, capítulo 11, Jesus está... Glorioso heaven, 내게 머리가 센데 볼로리오시 간도 하레비스 내려왔네 que l'oración delle morian de cario e risponde che vi assori ma fare ma de guerrios alla gloriosa que le Mario es heaven que le man de fadore Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele, em amor, em caridade. Esse texto nos revela a bondade de Deus para conosco. O texto de Éfesos capítulo 1, verso 3, nos revela a bondade de Deus para com seus filhos, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo nos lugares celestiais. As bênçãos espirituais já foram liberadas para os seus filhos em Cristo. Jesus disse: se estáis em mim e a minha palavra estivéis em vós, tudo que pedir a meu Pai em meu nome recebereis. Então nós temos acesso às bênçãos de Deus, porque Ele já liberou essas bênçãos espirituais em Cristo. Ele disse: peça em meu nome e vos recebereis. E quando vós pedirdes, o Pai é glorificado. E quando vocês pedem e recebem, vocês se regozijam e ficam felizes. Até agora nada pedistes, mas Ele disse: peça, para que vocês recebam e se regozijem em mim e em meu Pai. As bênçãos do Senhor estão liberadas. As bênçãos espirituais estão liberadas. É só pedir para receber. Mas Ele disse, Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Ele nos deu as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Também Paulo disse que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos com Ele porque estamos nele. Nós estamos assentados com Cristo porque estamos nele e Ele está em nós. E Ele disse: as bênçãos espirituais vocês receberão quando pedirdes ao Pai. Temos que ter consciência desta bênção. Temos que ter consciência, convicção que as bênçãos já foram liberadas. Deus não vai preparar bênção para ninguém. As bênçãos estão liberadas. Mas para nós receber as bênçãos, para nós ter acesso a ela, precisamos estar conectados em Cristo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse aqui: bendito seja Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nos abençoou em Cristo. Nós recebemos as bênçãos em Cristo. Se nós tivermos nele, a sua palavra estiver em nós, nós temos acesso
a todas as bênçãos que Deus liberou para nós em Cristo. Mas se nós não tivermos nele, a sua palavra não tiver em nós, nós não temos acesso às bênçãos. Em Cristo nós temos acesso. Em Cristo nós temos acesso nas bênçãos espirituais. E ele disse, e também nos elegeu nele, em Jesus, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santo como ele é, irrepreensível, cheio de amor, cheio de bondade. Nós fomos elegidos em Cristo antes da fundação do mundo. O Senhor nos conectou em Cristo antes da fundação do mundo. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Agora, capítulo 1, verso 3 do livro de Éfeso está dizendo que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Essas bênçãos já foram liberadas para nós. Deus não vai preparar a bênção já está pronta, só precisamos acreditar, só precisamos crer para ter acesso a ela. Tudo é possível a intermédio da fé. Pela fé tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que acredita. Ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus, mas por meio da fé, todas as coisas são possíveis. Não há limite para a fé, não há limite. Tudo aquilo que nós pensamos através da fé, nós temos acesso por meio de Jesus Cristo, porque somente Cristo nos dá a fé é de Cristo, a fé é de Jesus. E como adquirir essa fé de Jesus? A fé vem por meio da palavra, a palavra nos dá fé. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem palavra não tem fé. Somente temos fé se for gerada pela palavra. A palavra nos dá fé. Como eu acabei de ler, Éfeso capítulo 1, verso 3. Isso gerou fé em mim, gerou fé em nós, que nós temos acesso às bênçãos de Deus. Ele disse, se tu deres ouvidos à minha voz, isso quer dizer, se a minha voz estiver em você, quem é a voz de Deus? A voz de Deus é a sua palavra. E quem é a sua palavra? É o verbo. Quem é o verbo? É Jesus. Se Jesus estiver em nós, ele está dizendo, se deres ouvido ao meu filho, se deres ouvido à minha palavra, se deres ouvido à minha voz, todas essas bênçãos que eu falei virão sobre vocês. Então já estão liberadas essas bênçãos, virão sobre vocês. Mas se vocês recusarem a voz do meu filho, se vocês recusarem a minha palavra, então, em vez de bênção, virá a maldição. Mas ele disse, se vocês derem ouvido à minha voz, se a minha palavra estiver em vocês, e vocês estiverem em mim pela minha palavra, tudo que pedires, recebereis. As bênçãos estão postas, as bênçãos estão prontas. Está pronta as bênçãos do Senhor. Só precisamos tomar posse. Só precisamos tomar posse da bênção de Deus. A bênção já está pronta. Isso gera fé. Esta palavra gera fé. Porque você talvez está acreditando que Deus está preparando uma bênção. Já está tudo pronto. Já está tudo preparado. Como também o livramento. O livramento já está pronto. O livramento já está pronto. Os anjos do Senhor estão nos guardando. O Senhor disse que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a seu nome, a sua palavra.
É a mesma coisa que ele disse: se a minha palavra estivesse em vós, o livramento está garantido. Mas se minha palavra não estiver em vós, aí não tem livramento. Aí vem a desgraça, aí vem a destruição, aí vem a morte, aí vem o sofrimento, aí vem a enfermidade, por causa da rejeição da palavra do Senhor. Mas ele está dizendo: se a minha palavra estivesse em vós, você tem garantia da herança. A herança do Senhor, a herança do Senhor, a herança do Senhor é as bênçãos e também é o livramento. É o livramento do Senhor. O Senhor nos guarda e o Senhor nos abençoa. Disse Davi: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão, porque o Senhor guarda o seu justo. O justo do Senhor não são aqueles que se fizeram justo por conta própria, porque a justiça do homem só passa de trapo de imundícia, a justiça do homem. Mas somos justos pela justiça de Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por mim e por você, então a sua justiça passou a morar em nós e fez-nos justiça de Deus. Somos a justiça de Deus por Cristo, porque ele assumiu a nossa culpa. Então, por isso ele está em nós, a sua justiça está em nós. Quando vemos esta palavra, temos que acreditar. Temos que acreditar que é desta forma que as bênçãos do Senhor já está liberada. Mas a fé não é vista pelos olhos humanos. Você só precisa acreditar.